Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar na nossa aula de hoje sobre comunicação, mas não simplesmente comunicação. Nós vamos entender o que é comunicação e entender por que é tão importante para o ser humano o ato de comunicar-se com o outro. Para isso, nós vamos voltar lá na história e aprofundar o nosso conhecimento sobre isso. Então, nos estudos que foram realizados referentes à humanidade, nós percebemos, vários vestígios de informações, não eram textos, eram gravuras, eram desenhos, eram ilustrações, que já mostravam a necessidade dos povos antigos de se comunicar. Então, registrar o que acontecia, contar para o outro, falar com o outro, é algo que o ser humano já faz há muito tempo. Então, não é algo recente. Nossa, descobrimos a comunicação agora. Não é isso, não. A comunicação é algo que já existe há muito tempo. Desde o momento que o ser humano descobriu a necessidade de interagir com o outro, ele precisou buscar formas de se comunicar. Então aqui, segundo Carl Jung, nenhum homem é uma ilha fechada sobre si. E essa frase representa muito essa necessidade do ser humano de se comunicar. Não dá para você viver num ambiente sem interagir com o outro. Nós estamos falando de sociedade. Quando nós vivemos em uma sociedade, nós temos a necessidade de interagir com o outro. E como que isso acontece? Como que essa interação, e essa interação requer a comunicação, acontece? Então, como que o ser humano começou, olha bem, a se comunicar? Da onde veio essa ideia? Como que surgiu a comunicação humana, tá? Aqui são um resumo de como essa história se deu, tá? Um resuminho para vocês. Então, olha lá, aqui eu gosto muito dessa imagem que representa bem, é uma ilustração do homem primitivo, tá? Então, segundo historiadores, a ideia do homem primitivo é essa, pela necessidade de contar a própria história, de contar o que ele viu, o que ele viveu, ele foi desenhando nas cavernas o lugar onde ele estava, porque é a necessidade que o ser humano tem de contar a própria história. Então, como que ele ia contar essa história? Nós temos que lembrar que nós estamos falando da ideia de que não havia escrita. Olha bem, as pessoas não escreviam, esses humanos aí da caverna, esse primeiro ser humano, esses primeiros homens, Homo sapiens, eles não escreviam, eles não tinham essa escrita que a gente tem agora. Não havia nada disso. Então nós vamos para o quê? Para a comunicação através da arte rupestre, na pedra, a marcação, o risco. E assim eles vão começando o quê? A contar a própria história. Quando um outro homem chegava a esse lugar, ele conseguia entender a história, o que foi vivido ali. Ele conseguia entender, através dos desenhos, quais os animais que tinham naquele lugar, o que foi visto, Já era uma forma de comunicação. Tá? Então a comunicação, ela vem lá dos primeiros momentos que você vê esses desenhos, essas imagens. Tá? Então nós pouco sabemos, de fato, sobre a comunicação oral, por exemplo. A escrita, ela vem ali primeiro dos desenhos, das gravuras, e depois ela foi evoluindo, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas e a comunicação oral? Como que ela era? Quem foi a primeira pessoa, o primeiro humano, o primeiro Homo sapiens, a falar? Alguém sabe? Nós não temos essa informação. Isso é algo que a gente não encontra. Por mais que se pesquise, por mais que se faça escavações, a gente entra aí na questão dos cientistas, pesquisadores, historiadores irem atrás dessas informações, nós não temos ali, olha, o fulano foi o primeiro a falar. Não tem essa informação. O que nós temos como base, como informação dos nossos ancestrais, é que a gente sabe o quê? Que eles se comunicavam através de gritos, grunhidos, porque imaginamos, que não havia a construção de palavras propriamente dito. Nós imaginamos que eles se comunicassem através da repetição de sons da natureza. Então, o barulho da água, o barulho do vento, o canto dos pássaros. Então, imaginamos que eles imitavam os pássaros, os animais, imitavam ali
os animais que eles tinham contato. Então, assim, talvez até mesmo pela questão da caça, né? Eu estou caçando tal animal, que barulho ele faz? Então, eu imitava esse barulho para poder me aproximar mais facilmente desse animal. Então, a gente não tem aí noção de quais seriam as primeiras palavras que foram ditas. Isso a gente não sabe e nem vai saber, porque é algo que são dos nossos ancestrais. São milênios de história. Milhares e milhares de anos de história. Então, a gente não tem essa informação. O que nós sabemos é que possivelmente a comunicação humana oral, ela começou pela imitação dos sons que eles ouviam. Então eles reproduziam esses sons. Além disso, eles também produziam sons com as partes do corpo, mãos, pés, batendo os pés, a boca, né? Sons, né? Que eles já conseguiam emitir. Eles usavam objetos para fazer esses sons, então eles podiam bater esses objetos, podiam movimentar isso, então já começavam a fazer barulhos, né? Começava a associar sons e gestos, né? Então a gente não tem aí noção exata de como se deu a comunicação, mas nós temos uma base. Então nós imaginamos que eles usavam sons e gestos para poder ter essas referências, essas ideias, e depois disso, se eu usei tal objeto para bater aqui, fez tal barulho, eu vou dar um significado. Esse barulho representa isso, esse barulho representa tal coisa, isso aqui representa tal coisa. Então eles começam a dar uma significação para isso. Tá? Mas nós não temos aí uma regra específica falando assim, uma ordem específica falando assim, foi assim que surgiu a comunicação oral. Isso não existe. Tá? Nós temos teorias. Tá? E ao criar os próprios símbolos, os seus signos, as suas regras, ele começou a combinar. Então aí a gente já tem agora outros exemplos, né? De como seria essa utilização dos desenhos, das imagens, para poder se comunicar. Tá? Então nós temos aqui imagens rupestres, olha aqui, ó, representação que eles fizeram, né, do homem, dos animais, o que eles viam. Depois nós vamos evoluindo, né, que essas imagens vocês vão percebendo que elas têm mais detalhes, vai evoluindo aqui, que eles vão contando as próprias histórias, né, até nós chegarmos, obviamente, na linguagem escrita. Mas aqui no primeiro momento, ó, as primeiras imagens que você pode perceber não tem ainda a escrita. Mas quando começa a chegar em símbolos aqui, ó, quando a gente começa a ver os símbolos, aí você começa a ver a escrita, tá? Então os homens da era paleolítica, que é antes da era cristã, já faziam desenhos na caverna, isso a gente já sabe. Os egípcios representavam os aspectos de sua cultura por meio de desenhos e gravuras. Também aqui. Posteriormente, desenvolvemos o quê? Os meios de comunicação, como aconteceu com Gutenberg, né? Que ele desenvolveu o meio de comunicação dele, que era o quê? Que era essa reprodução das letras, a forma de colocar, que já é a parte escrita, tá? Então a indústria gráfica deve muito ao Gutenberg e à sua máquina. Depois temos a questão da fotografia, que também é uma forma de comunicação, o telefone, o rádio, ó, estamos evoluindo, cinema, a TV e até o satélite hoje é uma forma de comunicação. Então, quando nós dominamos as ondas magnéticas, nós reduzimos o tamanho do mundo. Né? Então, olha para você ver, você começou lá atrás com imagens, com figuras, gravuras, e aí você foi evoluindo ao longo dos séculos até chegarmos no que nós temos hoje. Tá? Então, quando você pensa e analisa que a comunicação de séculos atrás demorava meses, semanas, quase anos para chegar, né? Em algum lugar, hoje você reduz isso a segundos, minutos, quando demora muito para chegar. Por quê? Porque a tecnologia veio para ajudar na comunicação humana, né? Então hoje você não precisa mais esperar semanas para receber uma notícia de alguém. Você recebe isso em pouco tempo, porque nós temos telefone, nós temos as redes sociais, nós temos a internet, que é muito mais rápida ainda que um telefone, se você pensar bem, né? Você acaba de mandar uma mensagem, em segundos a pessoa do outro lado já recebeu, que é muito mais rápido que uma ligação. Uma ligação você ainda tem que esperar a pessoa atender a sua ligação do outro lado. Aqui não, é mais prático e mais rápido. Então a informação chega mais fácil. Então nós conseguimos nos comunicar de uma forma muito mais fácil. E assim, o que acontece? A relação humana, os relacionamentos humanos se tornam mais fáceis. As pessoas acharam uma maneira de se comunicar de maneira mais simples. Então você não precisa mais voltar lá naquele período em que eu fazia sons, emitia sons para me comunicar com alguém.
Eu tenho uma linguagem própria. Ao longo dos séculos, milhões e milhões de anos anos passando, né? A evolução da comunicação, você vai percebendo que o ser humano foi evoluindo, foi criando novas formas de comunicação. Dentro disso você tem a escrita, você tem a fala, você tem as línguas sendo criadas. Olha bem, não é uma língua só não, são várias línguas. Né? Você tem uma língua, a mãe delas tem outras vertentes. Em cada região de uma forma, cada um se comunica de uma forma, no sentido de linguagem criada por eles, né? Quem está no continente europeu tem as próprias línguas ali, cada país tem a sua. Quem está no continente africano, cada país tem a sua própria língua. Nós estamos aqui no continente americano, cada país desses aqui que fazem parte desse continente imenso tem suas próprias línguas, tá? Tem semelhanças entre elas? Tem, mas elas não são iguais. Semelhantes em algumas características? Sim, iguais não. Por quê? Porque a evolução fez isso. A evolução da comunicação fez isso, porque o surgimento de novas línguas envolve todo um contexto de pessoas, de humanos, que vão agregando informações. Língua é viva. E a língua faz parte da comunicação. Tá? Então, quando nós chegamos num lugar desconhecido, você tem que conhecer esse ambiente. E para conhecer esse ambiente, você vai visitando ele, conhecendo os prédios, os locais turísticos, as placas. Então nós começamos o quê? A pensar em interagir com as pessoas. Primeiro você conhece o ambiente, depois você vai interagir com as pessoas. E como que eu vou interagir com essas pessoas se eu não domino essa língua? Eu vou buscar uma forma, uma maneira de me fazer entender. Eu tenho que me comunicar. Cheguei lá, não sei falar aquele idioma, o que que eu faço? Eu vou me fazer entender. Eu vou buscar uma forma de fazer isso. E o que que a gente usa no primeiro momento? Gestos, sons, desenhos. Eu posso desenhar, posso escrever também. Se eu conhecer alguma coisinha, eu posso escrever. Desenhar talvez seja mais simples, né? O desenho é basicamente universal, as pessoas reconhecem, né? Animais, flores, objetos. É mais fácil de você reconhecer. Escrever talvez seja um pouco mais complicado. Mas se eu souber de palavras em comum, eu posso escrever. Já que eu não sei falar, não sei pronunciar, mas eu posso escrever e a pessoa vai entender. Então, tudo isso é forma de quê? De comunicação. Olha como é importante a gente se comunicar com o outro. Nós estamos falando de interação humana, necessidade de se entender, de entender o que o outro fala e de se fazer entender. Porque quando eu estou frente a frente com outro ser humano, eu quero conversar com ele. Eu quero interagir com ele. Eu quero saber da vida dele. Eu quero entender de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele deseja, o que ele quer. Isso é comunicação. Esse desejo, essa necessidade de interagir com o outro. E aí nós vamos ver algumas questões relacionadas a isso. Então, o que é comunicação? Né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos retomar. O que é comunicação em si? Comunicação significa participar, tornar comum. Isso é essencial para a interação humana. Não dá para você pensar no ser humano como uma ilha. Não dá. Eu falei sobre isso agora há pouco. O ser humano não é uma ilha. Ele não vive sozinho e abandonado ou sozinho por vontade própria, digamos assim. Apesar que tem gente que gosta de viver sozinho, mas esse não é o caso. Ele não é um ser não social. O ser humano é um ser social. Ele gosta de interagir com as pessoas, ele gosta de saber das pessoas, ele gosta de perguntar, ele gosta de conversar. Então, através de um jornal, eu passo as informações. Então, o ser humano gosta de ser uma pessoa informada. Através das placas, eu sei onde eu posso ir, onde eu não posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, que entra ali. São formas de interação. Então, escrevendo, gesticulando, falando, sorrindo, lendo um jornal, tudo isso é uma forma de interação, de comunicação, porque eu estou entendendo e eu estou me fazendo entender. Eu li isso aqui e eu entendi. Portanto, é uma comunicação. E dentro da comunicação, nós temos 3 tipos de comunicação. Tá? Que é a comunicação verbal, né? Que é essa onde eu vou usar palavras ou texto para me comunicar, seja falando ou seja escrevendo. Então, a comunicação verbal, ela é falada ou ela é escrita, tá? E eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês. Seja um bilhete que alguém escreve, comunicação escrita, mas ela é
verbal. Ou uma comunicação o quê? Olha ali. Através de um poema. Na verdade, aqui é uma quadrinha, né? Que nada é impossível, não é verdade? Todo mundo faz nada com facilidade. É uma quadrinha, 4 versinhos bem simplesinhos que o Milor Fernandes nos presenteou com ele, onde você tem o quê? Comunicação verbal também. É um poema. Quando eu li esse poema, se eu não estivesse aqui, ó, estou lendo, é uma forma de comunicação. Mas você que está ouvindo, você está vendo a comunicação minha, ó, comunicação verbal, só que, ó, falada, porque eu estou falando para você, declamando para você esse poema. Quando você recebe esse bilhete aqui, vai ser uma comunicação verbal escrita, porque você vai ler este bilhete, tá? Então, esse é um tipo de comunicação, verbal falada ou verbal escrita, que é a mesma comunicação.